Bom, gente, vamos falar hoje sobre consultoria financeira, mas olha, fica tranquila que eu não vou te falar para você comprar o curso de 5 passos para você ficar muito rico, muito menos eu vou te falar para assistir esse vídeo para aprender a enriquecer de uma forma rápida e eficaz. Hoje a gente vai falar sobre como uma consultoria financeira pode te ajudar a fazer uma grande mudança na sua vida, inclusive uma mudança de carreira. Por que não? Bom, eu vou contar uma coisinha pessoal minha para vocês. Antes de eu fazer a minha mudança de carreira, tudo que eu ganhava no meu trabalho ficava lá dentro da minha conta corrente. Aí a gerente do Itaú às vezes me ligava e falava: Oi, você não quer aplicar esse dinheiro que está aqui? Aí eu falava: Ah, vamos. Eu era super desligada, um absurdo dos absurdos. E quem me contou que isso era um absurdo dos absurdos foi o nosso convidado de hoje, o querido Vitor Gouveia. Bom, o Vitor, ele é sócio na Squad Capital Investments. Ele já trabalha com isso há mais de 7 anos. Ele estudou nos Estados Unidos finanças e economia e ele começou a carreira dele como jogador profissional de futebol. Inclusive, ele me contou que o propósito de vida dele, que é ajudar pessoas a se prepararem para a aposentadoria, ele começou a pensar nisso quando ele era jogador de futebol, quando ele infelizmente viu muita gente quebrar naquela época. Então eu acho que o Vitor vai ter muita história boa para contar pra gente. Eu tô super feliz de ter ele aqui. Vi, super bem-vindo. A gente tem aí o nosso, Obrigado. né? A nossa amizade, consultoria financeira aí já há uns 3 anos. Eu acho você uma pessoa super legal, super didática, teve uma paciência comigo que eu nunca vi igual. Então, bem-vindo. Queria que você contasse um Muito pouquinho de obrigado, você, Fê. em especial dessa sua mudança aí de jogador de Uhum. futebol para consultor financeiro. Nada a ver, né? Fê, assim, antes da gente começar, muito obrigado por esse papo. Falar de educação financeira de forma geral não é habitual aqui, né, no Brasil. E ter essa oportunidade de falar aqui para você e depois no seu canal, assim, não poderia estar mais grato em passar essa mensagem. E como você bem mencionou na introdução, não existe milagre, né? Quando se É. diz em relação à parte financeira, né? E até as pessoas que vão assistir, se porventura em algum momento da vida olharem e perceberem que tem alguém vendendo um curso para ficar rico do dia para a noite, é cilada. Pode sair fora disso. Não existe. Tá? Aliás, existe só na Mega Sena, mas tem um dado chato para dar para essas pessoas. Mais de 70% das pessoas que ganham na Mega Sena ficam pobres depois de algum tempo, porque Sério? não tem educação financeira. Nossa. Exatamente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Vamos falar então um pouquinho dessa transição, Fê. Isso, assim, é muito engraçado, né? Eu venho de um mundo completamente diferente do que é habitual aqui no mercado financeiro, né? Porque, assim, é difícil a gente ver alguma pessoa sair do meio do futebol para se tornar um consultor. Mas a minha história, não vou dizer que é triste, eu acho que eu realizei o meu sonho, né? Como atleta de futebol, que era chegar ao profissional. Só que quando eu cheguei, eu vi muitas coisas que me decepcionaram. E vou contar um caso aqui para você. Eu, em 2011, acho que foi 2011, eu estava em um time aqui no interior de São Paulo, chamado Rio Branco de Americana. É um time de certa expressão no interior, e tinha uma pessoa lá em particular, um atleta, e não vou falar o nome aqui, né, que tinha, assim, jogado em times gigantes aqui do Brasil e ganhado muito dinheiro, tá? Muito dinheiro, palavras dele. E eu, como era o mais novo do time, na gíria do futebol, o pessoal falou: Ô, juvenil, né? Quando você é o mais novo: Ô, juvenil, vem aqui, faz isso, faz aquilo, pega água para mim, sabe? E eu ficava ali no meio deles, né? Porque essa pessoa era o mais velho do time, era o capitão e tal. E eu ficava no meio porque eu queria entender, queria aprender um pouco, né? Ter essa experiência que eles tiveram. Em uma das ocasiões, eu acabava, quando a gente ia para jogos, etc., a gente concentrava no mesmo quarto. E um dia eu vi a esposa, né, desse cara ligar e falar: Fulano, o leite da sua filha acabou. Ai, Se meu vira. Deus. Então, você imagina, Fê, nós ficamos lá um ano e eu recebi metade de um salário. E assim, graças a Deus, eu não precisava levar dinheiro para dentro de casa, então eu podia, né, me dar esse privilégio de ficar lá e não receber. Mas as outras pessoas não tinham isso. E aí ele me contou que
puxa, tudo que ele ganhou, ele gastou com besteira. Então, balada, bebida, e nunca pensou que o final da carreira chegaria. E eu, naquele momento, eu falei, poxa, eu com 18 anos, será que com 38 eu quero estar desse jeito? Né? Será que com 38 anos eu quero estar dessa forma? E como atleta, você, faça chuva, faça sol, é feriado, não é feriado, você está ali, está ralando, né? Está colocando o seu corpo em risco diariamente. E eu falei, bom, não é isso que eu quero para mim. E aí parei de jogar futebol naquela época, fiquei descontente com outras coisas que me aconteceram e recebi uma proposta para ir para os Estados Unidos, jogar bola pela universidade, né, e receber 100% de bolsa. E foi isso que eu fiz. Fê, acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim, porque mudou a minha forma de ver as coisas, de pensar. Claro que o americano em si ele não é fácil, né? Em termos de cultura, e até para você se adaptar a isso é um pouco difícil, né? E eu ainda estava assim bem no interior dos Estados Unidos, mas eu acho que a gente consegue se adaptar a tudo, né? Então eu passei a entender a cultura deles, etc. Mas assim, o que mais me chamou a atenção quando eu cheguei, assim, de forma geral, foi como eles viam, né? E como eles entendiam, não vou dizer que entendiam, mas como eles falavam sobre finanças de uma forma muito simples. E aquilo me chamou muita atenção. E aí eu passei a trabalhar dentro da universidade, fazendo gestão dos fundos de endowment que a universidade tinha. Esses fundos estão chegando aqui no Brasil agora, mas basicamente são fundos que recebem dinheiro de doações de ex-alunos, de alunos, e eles servem para um propósito específico. Então, nós tínhamos lá para levantar novos prédios dentro do campus, para dar bolsa de estudo e assim por diante. Então, né, eu passei a trabalhar com isso lá, fiquei apaixonado, né, por isso. E em determinado momento eu cheguei a fazer como se fosse um shadowing, é um estágio sem remuneração em um escritório de agente autônomo, seria um financial advisor lá. E foi aquilo, nossa, aí eu comecei a ver toda a minha vida, né? Eu tive um professor, essa foi a parte mais maluca assim, de toda a história. Eu tive um professor lá que quis me adotar, e me adotar no papel para que eu ficasse e trabalhasse na empresa dele. Tinha uma consultoria empresarial esse cara. E um dia, a gente como aluno ali, você faz tudo, né? Cortava grama, limpava o que precisasse na faculdade, e ele me contratava para eu cortar o jardim dele, né? Fiz isso algumas vezes. Em uma das ocasiões, ele me chamou, aí estava a esposa dele e ele me perguntou o seguinte: Vitor, qual legado você quer deixar na sua vida? E eu, no auge dos meus 23 anos, eu nem sabia o que isso significava, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, professor, não estou entendendo por que você está me perguntando isso, né? Nunca nem parei para pensar em que legado eu quero, nem sei o que isso significa. E ele falou, pois pense, porque o legado que você quer deixar é a forma como você vai construir a sua vida. E aí mas por que ele está me falando isso, né, Fê? E aí ele começou a me contar a história dele. Ele falou, Vitor, eu tenho 60 anos, tenho 3 cirurgias de coração, eu troquei tudo por dinheiro, tudo. Eu troquei o relacionamento com a minha família por dinheiro. Eu tenho muito dinheiro, mas me valeu a pena todo o meu esforço? Ele tomava uma injeção toda semana de $6.000, mas o pai dele, né, era mais pai das filhas dele do que o meu professor, né, que era o pai biológico. E ele falou, Vitor, não me serviu de nada. Eu tenho tudo, posso comprar o que eu quero. Mas, poxa, eu acho que a maior coisa, né, o maior benefício que eu teria, que seria esse relacionamento com a minha família, eu não tenho. E aquilo me chamou muita atenção. E naquele dia eu comecei a colocar na minha cabeça, eu vou voltar ao Brasil, porque até então eu queria ficar lá, né? Eu vou voltar ao Brasil para ajudar os atletas de futebol. Por quê? Porque eu sei que esses caras precisam de estrutura financeira, né? Carreira é curta, se ganha muito dinheiro, mas se gasta demais também. E foi isso que eu fiz, Fê. Então, voltei ao Brasil em 2016 e desde então eu estou nessa área de assessoria financeira ou consultoria financeira, como é que vocês queiram denominar. Que demais essa história, gente, adorei. Não, e adorei essa fala do seu professor, assim, porque o que a gente fala aqui no canal de mudança de carreira e tal, muita gente está buscando exatamente isso, quer ter uma vida mais equilibrada, quer poder levar o filho na escola, quer poder botar o filho para dormir, sabe? Esse tipo de coisa que a gente acaba perdendo no dia a dia por causa do trabalho, por causa da vida, enfim. E é isso que as pessoas estão buscando, uma vida mais equilibrada. Eu achei muito legal Exato. o que o seu professor falou e acho legal vindo de você, que é um consultor financeiro. Eu, assim, realmente, isso assim, me chamou muita atenção, né? Porque, para ser sincero, eu não fazia assim, ideia do que ele estava me perguntando, sabe? Ou da forma como ele queria que eu pensasse. Porque, bom, assim, você já passou por lá. O americano, ele é muito
ele tem algumas decisões, eles são complicados, assim, né, em certos pontos, acham que são melhores em tudo, são muito competitivos, né, e eu não, assim, não assimilei quando ele me perguntou, mas fiquei com isso na cabeça. E aí, depois de um tempo, ele me explicando o que ele passou na vida dele, e chorava, assim, chorava, contando as histórias, eu falei, cara, não é isso que eu quero para minha vida. O dinheiro, ele vai ser consequência do propósito que eu tenho. E foi o que eu fiz desde então. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha isso na minha cabeça. O dinheiro, ele vai ser consequência do meu trabalho. E eu sempre priorizei algumas coisas, né? Até por ter sido atleta, etc. Saúde, eu acho que é fundamental até para a gente exercer nossa profissão, né? Com qualidade de vida, e depois família. E eu acho que o trabalho vem como terceiro pilar, justamente pelo que você mencionou. Eu quero ter isso, né? Eu quero estar próximo ali dos meus filhos, poder ter essa experiência com eles, né? Com certeza. E já que a gente estava falando desse trabalho do consultor financeiro, o que você acha que é mais rico assim no trabalho do consultor financeiro para você? Olha, eu diria que é você conseguir ajudar. Eu coloco 2 pontos, tá, Fê? Um Uhum. seria na parte pessoal, tá, da pessoa, que a gente conseguir levar um pouco dessa educação financeira de pensar no futuro. O brasileiro, de forma geral, pensa muito no hoje, né? Puxa, se eu ganho 1.000, 2, 5 ou 10, eu vou gastar os 10 se eu não gastar um pouquinho a mais, né? E aí Uhum. eu vou ver como é que eu pago isso no mês seguinte. Mas é conseguir mostrar que, independente da classe social, sempre há uma saída para você se aposentar. Esse é o primeiro ponto na pessoa física. E na pessoa jurídica, quando a pessoa vem com um propósito, isso eu acho o mais bonito do trabalho, é você conseguir ajudar ela a alcançar esse propósito de vida, né? Uhum. A conseguir, de certa forma, abrir a empresa e evoluir aí o seu trabalho com segurança, né? Eu acho que esse é o principal pilar aí do que a gente faz. E você sente que o seu trabalho como consultor financeiro acaba impactando a saúde mental, emocional das pessoas, assim? Você sente que faz essa Sem diferença, dúvida, né? mas com toda certeza. É porque, infelizmente, o dinheiro ele mexe muito com a cabeça das pessoas e acaba. Bom, vou te trazer um dado aqui, né? Só para a gente não fugir disso. Hoje, tá? 2021, pós-pandemia, 70% das pessoas estão endividadas. Então, você imagina a quantidade de pessoas que ficam estressadas, de fato, só em imaginar de ficar desempregado. Então, assim, o dinheiro, ele tem algumas consequências tristes por conta disso. E aqui no Brasil a gente não tem educação financeira. Só por esse ponto aqui que eu estou citando, a gente já vê que a população não tem educação financeira. Então, acaba dificultando, e aí, né, voltando para o lado emocional. Então, essa pessoa, quando ela está dentro de uma empresa com dívida, ela acaba não produzindo tanto, ela acaba, de certa forma, como eu mencionei, né, não tendo esse senso de pertencimento à empresa. Então, tem até uma pesquisa da Price muito legal a esse respeito. Então, sem dúvida nenhuma que esse comportamento com o recurso, com o dinheiro, ele influencia todas as áreas. A gente não precisa ir muito longe. Próprio essa parte de casamento, matrimônio, a maior percentual de pessoas que se separam é por conta de questões financeiras. Então, assim, o dinheiro, infelizmente ou felizmente, ele pode estar e estará em todos os pilares da vida de uma pessoa. Daí a grande importância da educação financeira, né? E você estava falando que nos Estados Unidos você sentiu uma diferença enorme disso, né? Que você viu lá que a galera tem uma educação financeira e fala disso, enquanto aqui a gente não tem. O que você sentiu, assim, de Isso. grandes diferenças? Legal, Fê. Assim, ó, não que lá é a minoria da população que esteja endividada, muito pelo contrário, lá também você tem uma grande parcela da população endividada. O ponto é que aqui no Brasil, isso a gente pode até fazer um questionamento, assim, depois nos comentários. Para as pessoas que cursam administração, economia, eu nunca ouvi desses estudantes de que eles falam sobre investimentos. Mercado de ações, por exemplo, ou o que é que seja. Não existe essa conversa dentro das universidades. E lá, na minha primeira aula de finanças pessoais, que era esse professor que quis me adotar, que dava, a gente falava disso abertamente. O mercado subiu hoje, isso subiu, aquilo caiu. E assim, a gente não vê isso aqui, né? Então, eu acho que parte dessa mudança de mentalidade, e aqui eu não quero dizer que tem que investir, tal, mas da educação financeira, de fato.
ela vai vir a partir do momento que a gente quebra esse tabu, né? E poder falar mais a respeito do dinheiro de uma forma leve, não querendo colocar a mão, né, no rosto um do outro, nem nada disso, apontar o dedo um para o outro. Você acha que agora, com a ascensão dos YouTubers financeiros, isso está mudando? Olha, Fê, assim, eu de maneira alguma, como é que eu posso falar isso? Eu não posso falar mal dessas pessoas, tá? Mas você vai entender o meu raciocínio. Por mais que às vezes eu discorde do que estão dizendo. Porque eu acho que o trabalho deles é fundamental, mas é o que você até comentou na introdução. Tem que tomar cuidado com essas promessas mirabolantes. Os YouTubers, eles têm um papel, assim, vou dizer que importante, né? Até para levar a educação financeira para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, você tem pessoas que vendem absurdos. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui da Natália Arcuri, tá? Tem muita gente que fala mal dela. Cara, eu acho erradíssimo falar mal da Natália. O que essa mulher tem feito pela educação financeira no Brasil é digno de aplausos. Ah, mas ela falou uma coisa errada. Mas por quem nunca falou? Quem nunca falou? É muito mais fácil para eu estar ali sentado no meu sofá criticando do que me expor como ela faz, ou como tantos outros fazem. Então é por isso que eu falo que eu só tenho elogios a essa turma, mas eu sempre deixo isso muito claro. Quando começam a prometer absurdos, tomem cuidado. Isso não existe, nunca existiu e nunca vai existir. Não vou dizer só lá nos Estados Unidos, não. Aqui no Brasil tem muito disso. De pessoas que influenciam você a entrar no mercado e fazer operações diárias, né, que a gente chama de day trading. Existem diversos estudos assim, que 99% das pessoas que fazem esse tipo de operação perdem dinheiro. E mesmo assim influenciam, né? Alguns YouTubers influenciam as pessoas ali, os espectadores, a fazerem esse tipo de operação. De novo, assim, não é que eu não vou dizer que eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro. Já vi algumas pessoas ganharem dinheiro com isso, mas é muito difícil. 99 perdem. 90, se eu não estiver enganado, a FGV tem esse estudo de 97% perdem. E desses 3% que ganham dinheiro, na média, eles ganham, eu acho que $300 assim, no mês. Então, ou seja, um risco absurdo para um ganho, não sei se compensa, sabe? Sinceramente. Então, o que eu diria, com toda assim, franqueza e clareza do mundo, tomem cuidado. Eu acho que o papel do YouTuber ele é fundamental, tem ajudado, mas tem outros, em sua minoria, que advogam assim, coisas impossíveis. E essa questão de milagrosamente ganhar dinheiro, ela sempre existiu, né? Sempre teve uma roupagem assim, de agora você vai ganhar dinheiro muito fácil. Eu sinto que agora a roupagem dessa coisa é essa questão do mercado financeiro e das criptomoedas e não sei o quê, e uma promessa muito mirabolante, mas que muitas vezes não acontece. Exato. E assim, essas coisas elas vêm e vão, né? Essas oportunidades, que eu diria que não são oportunidades, né? É uma oportunidade de você ficar fora desse negócio, mas essas coisas elas sempre vêm e vão. E toda vez que você, não vou dizer que acontece algo novo, como tem acontecido com as criptomoedas, o ponto, ou com as pirâmides financeiras que sempre aparecem, né? O ponto é que infelizmente, as pessoas gostam muito dessa parte de ganhar dinheiro fácil. Isso atrai muitas pessoas. Poxa, eu vou ganhar, sei lá, X% no mês, né? Garantido. Olha, eu sou muito cético quanto a isso. Assim, eu não coloco o meu recurso nessas coisas malucas. Mas, infelizmente, acaba atraindo o público por conta dessa promessa de dinheiro fácil. E vamos dizer assim, os experts, né, que estão por trás, eles só mudam de lugar. Tempos atrás, você tinha as pirâmides, né, financeiras, eu acho que era Telex Free, etc. Hoje, você tem em cima de Bitcoin, porque está muito em alta. Então, quando começam a prometer mensalmente um retorno com garantia, tomem cuidado. E se você me permite, eu vou até contar um caso que aconteceu comigo, tá? Conta! Isso, nós estamos 21, deve ter sido 2017, mais ou menos. Tinha uma pessoa que eu conhecia, que jogava futebol junto, e aí, em determinado momento, ele passou a trabalhar numa empresa de Bitcoin. E aí me chamaram lá um dia e falaram, olha, Vitor, eu quero te fazer uma proposta aí e tal. Olha, eu consigo te pagar, eu acho que era 5% ao mês com garantia. Aí eu falei, bom, peraí, né? 5% ao mês com garantia, cara, tem coisa errada nisso. Aí eu falei, tudo bem, mas qual é a minha garantia? Aí eles falaram o seguinte, a minha garantia, né?
A sua garantia, Vitor, é a minha empresa. Aí eu falei, pô, mas peraí, se a sua empresa quebrar, que garantia que eu tenho? Ou seja, eu não tenho nenhuma garantia, é só uma forma de vender e falar, olha, a minha empresa, ela está ganhando muito dinheiro, estou atraindo muito capital, vem comigo que não vai ter problema. Essas pessoas aí que estavam dentro dessa empresa, eles cresceram muito. Eles estavam prometendo esses 5%, etc., conseguia até negociar para chegar a um valor maior, só que dentro dessa parte de mercado financeiro não tem segredo. Se eu quero mais retorno, necessariamente eu tenho que correr mais risco. E para uma pessoa afirmar que vai me dar um retorno desse, ela está correndo muito risco, muito risco. Então eu falei, não, obrigado. Acho que um ano e meio depois, essa empresa quebrou e o dono dessa empresa, o qual me fez essa proposta, fugiu. Está fugido até hoje. Então você imagina se eu tivesse participado disso ou de repente indicado a um amigo uma oportunidade como essa, teria perdido meu dinheiro, com toda certeza. Tem muito charlatanismo, né, por aí Muito. Muito. É por isso que a gente tem que sempre tomar cuidado com essas promessas, porque, de novo, né, se fosse tão fácil, Fê, como advogam, estava todo mundo muito bem, né? E não é isso que a gente vê. Então, tem que tomar cuidado. E Vi, uma coisa que eu queria te perguntar também, que eu falei um pouquinho também no começo do vídeo, foi do meu exemplo, né? Que eu falei, eu deixava dinheiro lá na conta corrente. E aí a gerente do Itaú me ligava, e era verdade, você sabe disso. Eu sinto que, assim, a minha geração, pelo menos algumas pessoas, né? Típico millennial que tá burning out, assim, que tá trabalhando feito um louco, que não consegue, às vezes, nem ir no correio quando tá precisando, sabe? Vai deixando, vai empurrando com a barriga porque não consegue. E essas pessoas às vezes não conseguem olhar com carinho para sua saúde financeira e vão deixando, vão vendo como a vida acontece. Você sente que essa geração está fazendo isso? Sim, Fê. Assim, eu diria que o primeiro ponto, né, tudo isso que a gente está falando, vai voltar de novo em educação financeira. Infelizmente, o brasileiro não tem educação financeira. Até ano passado, se eu não estiver enganado, tá, ou foi começo desse ano, o MEC ele institucionalizou essa parte de educação financeira nas escolas. Então, aparentemente, eu até estava conversando com uma pessoa aqui do escritório e na escola da filha dessa pessoa já tem educação financeira. E assim, tipo assim, no pré, sabe? Então, eu acredito que com isso, né, e não vai ser para a nossa geração, infelizmente, mas sim para as próximas, essas crianças elas já tenham mais esse discernimento sobre o uso do dinheiro, né? Porque é o que eu comento, assim, não é possível que a gente não aprenda a usar o nosso dinheiro. E a gente, assim, vai viver o resto da nossa vida tendo que fazer essa troca, né? Comprar produtos, serviços e seja da forma como a gente quiser utilizar o nosso dinheiro. Então, eu diria que um dos pontos é esse. E o segundo ponto, e aí pode ser até uma forma que eu tenho, assim, na minha cabeça de pensar, é que eu acho que essa nossa geração, ela quer alcançar o sucesso custe o que custar. E acaba trabalhando e só olham o profissional e esquecem das outras áreas, né? Da sua vida de forma geral, né? Como a gente se socializa, né? Qualidade de vida, saúde e assim por diante. Então, talvez por isso que a nossa geração sofra, né? Desse burnout, assim, de forma geral. Mas eu assim, certamente eu colocaria esses dois pilares aí como sendo os grandes responsáveis por tudo isso. Agora, Fê, infelizmente, só vai mudar a partir do momento em que a gente consiga falar e ter boas informações, né, sobre como lidar com o dinheiro, né? Enquanto isso não acontecer, infelizmente, ainda ficaremos dessa forma como você comentou. Deixa o dinheiro lá no banco, vou focar no meu trabalho, quero ganhar dinheiro, quero crescer e deixa isso para depois. Né? Mas, enfim, acho que essa forma de ter educação financeira seja um ponto principal aí, talvez fundamental, para que as próximas gerações pensem mais em como lidar com o dinheiro e tenha mais qualidade de vida, que eu acho que esse é o pilar principal de toda a discussão que eu vou ter, sabe? Totalmente. Eu estava lendo um artigo ontem não vou lembrar agora o nome da autora, ela até escreveu um livro sobre isso, que ela fala, os millennials são a geração burnout. E essa geração burnout, ela vai além do trabalho, que é essa questão de tarefas simples, a gente acaba não conseguindo fazer. Não fazendo. Ela deu um exemplo nos Estados Unidos, né, que ela é americana, ela falou, olha, para você votar nos Estados Unidos, né, você tem que
você tem que sair do trabalho e ir num dia normal, né? Durante a semana, assim, para votar. E se eu não me engano, você tem que se inscrever e tal. E muita gente não estava conseguindo fazer nem essa tarefa simples, que era de Exato. ir lá votar, ou tipo, ir nos correios. Então ela falava que a gente estava meio que virando adolescente, assim, de tanto que a gente está focado no trabalho, e não, eu quero crescer, que não sei o quê, a sua vida acaba virando um caos. E eu, É verdade. me vendo lá atrás, eu me vejo exatamente nisso, às vezes até um pouquinho hoje também. E a questão do dinheiro ia ficando lá. Eu não tinha É. tempo para olhar, era isso que eu falava. Mas eu acho que hoje Fê, você já tem esse discernimento, sabe? É, De falar, opa, peraí, eu estou dando atenção demais pro trabalho, né? Deixa eu pisar no freio, olhar a minha saúde, a minha vida, aqui, meu relacionamento, assim por diante, né? Então, você já tem esse discernimento, mas boa parte ainda dessa população, eu diria que ainda continua, né? E assim, né? Puxa, se nós pegarmos a pandemia, eu acho que o que a pandemia mais nos ensinou foi justamente isso. Nós precisamos olhar para todas as áreas da nossa vida, não só o trabalho, mas a nossa saúde, e acho que principalmente a nossa saúde. E também de que, assim, dá para você ser produtivo no seu trabalho, mas não precisando ir para o escritório, porque a gente perdia muito tempo de trânsito. Então, hoje você vê que as empresas elas adotaram esse modelo mais home office. Não sei se isso vai, como é que eu posso dizer, 100%, né? É o tempo integral em home office. Talvez tenha aqui 1, 2, 3 dias durante a semana para o escritório. Mas, poxa, já te dá essa liberdade de você fazer as coisas que você quer, no tempo que você quer, trabalhar e etc, né? E curtir mais a família de forma geral. Poxa, não tem como a gente atribuir algo bom, infelizmente, para a pandemia, porque assim, catástrofe total, né? Quantas vidas se foram, quantas pessoas perderam emprego, etc. Mas se a gente pode tirar uma coisa para refletir, eu acho que foi justamente isso, de como a gente gasta o nosso tempo, né? Será que eu gasto no trânsito ou eu gasto, poxa, dentro de casa aqui, essa 1 hora que eu gastaria no trânsito, eu faço um exercício? Não sei. Passo mais tempo com a minha família? Pode ser que seja, entende? A pandemia fez a gente repensar as nossas prioridades, né? E até Exatamente. nesse contexto assim de repensar as prioridades que as pessoas estão fazendo essas mudanças de carreira. E aí uma coisa que eu ia te perguntar é como o trabalho de uma consultoria financeira, como um consultor financeiro, pode ajudar as pessoas a se planejar para essa mudança de carreira? Legal. Eu diria o seguinte, assim, o grande pilar de uma mudança, tá, de trabalho, ela consiste em segurança, tá? E principalmente a financeira. Não tem como eu me abdicar de um trabalho, não ter uma reserva de emergência, querer começar algo novo, porque vai demorar para eu trazer dinheiro para essa nova empresa e, consequentemente, me pagar ali como empreendedor. Então, o primeiro ponto, sem sombra de dúvida, reserva de emergência. Isso na sua pessoa física. Mas Vitor, quanto tempo eu preciso ter? Eu sempre acho o seguinte, quanto mais, melhor. E quando a gente fala ainda de empresa, principalmente, é porque, de novo, talvez a empresa ela pode demorar 1 mês para explodir, né, em questão de faturamento, como pode demorar 2 anos. E se eu não tenho caixa para queimar, como é que eu vou fazer essa empresa girar? Aí eu vou chegar no momento onde eu não tenho dinheiro, né, na pessoa física para pagar, para custear o meu padrão. Como que eu vou fazer para investir nesse meu negócio? Por mais que eu sonhe em criar uma empresa ali voltada para o meu propósito de vida, eu preciso me planejar. E tá aí, eu acho que a função dessa figura consultor, porque vai olhar toda a sua vida e vai falar, olha, você precisa disso, aqui você tem 1 ano, 18 meses de segurança para iniciar esse projeto. Se daqui 1 ano a gente vê que não está engrenando, olha, peraí, talvez não seja o momento, vamos dar um passo atrás, vamos se realocar aqui no mercado de trabalho e vamos reconstituir essa ideia futuramente. Então, eu acho que esse é o grande ponto aqui de você ter uma consultoria, principalmente para dar segurança, né? E aí, Fê, se você me permite, a gente pegar o seu caso. Foi Pode justamente falar. isso. Eu ia falar Então, também de como a gente Então foi justamente isso, né? Porque você queria fazer a mudança, mas estava com receio. Puxa, não sei como vai ser. Não, mas espera aí, calma. Vamos olhar aqui o contexto geral. Poxa, você hoje consegue fazer essa mudança. Então, Fê, vai embora, faça, né? E foi aí que tudo mudou na sua vida, né, Fê? Tanto aquele sabático que você fez, que, poxa, olha o tanto de informação que você conseguiu agregar para si, né? E hoje para as pessoas que você auxilia. Então, é o que eu diria. É uma palavrinha mágica, segurança, e principalmente a segurança financeira de ter um capital ali que possa custear aí o seu padrão.
É verdade. As nossas conversas foram muito importantes, assim. Olha, eu fico até um pouco emocionada de lembrar daquela época. Eu estou escrevendo, né, um livro sobre a viagem, assim. E eu Ah, legal. lembro de quando eu fui lá, né, te encontrar lá na Avenida Pompeia. E eu lembro depois que a Foi. gente viu tudo, assim, tal. Eu fui até numa padaria que tinha ali do lado. Acho que eu nem te Uhum. contei isso, que vendia pretzel, sabe aquela padaria alemã? Sei, sei, Eu sei. sentei lá, mas assim, parecia que tinha saído um elefante das Peso, minhas né? costas, assim, sabe? Tipo, nossa, vai dar certo, vai dar certo. E se É. não der certo, tem como voltar. Então, assim, foi super importante. Eu te agradeço muito, muito, de verdade, Não, daquela imagina. época. E até hoje, né, de você ter me ajudado nisso. Eu que agradeço, porque é isso que eu acho o mais legal assim do meu trabalho, é de poder ajudar e aprender também com as pessoas que a gente ajuda. Essa troca ela sempre acontece, isso que é o mais legal. Mas é isso, Fê, assim, no seu caso, era justamente uma questão de te mostrar, olha, se tudo der errado, meu, calma, né? Você ainda vai ter essa segurança, entende? É, E é isso que as pessoas precisam. Mas, de novo, quanto maior a segurança ou o colchão financeiro que ela tem, melhor, porque ela pode queimar ali por mais tempo ou tentar por mais tempo esse novo projeto. E isso faz a pessoa se acalmar, entender que, olha, se durante 1 ano e meio ou 2 anos nada for para frente, eu ainda tenho aqui alguma coisa para começar a me realocar e assim por diante. Mas, né, Fê, é o que eu sempre digo. Talvez, se nós, como população, tivéssemos essa educação financeira, seria mais fácil para as pessoas darem esse passo, esse novo passo. Né? eu acho isso super importante que assim a gente vive num país, né, que tem uma das maiores desigualdades sociais do mundo. E eu sou super privilegiada de ter podido estudar em sempre escola particular, ter feito faculdade, ter ido trabalhar num lugar legal. Então é importante que a gente se aproprie dessas coisas, né? Porque Sem eu dúvida. acho que eu não me apropriava disso tanto assim. E depois que eu entendi e vi tudo isso na minha frente, eu pude ver o quanto que eu poderia fazer o bem, talvez, com isso, sabe? Então Perfeito, foi quando eu perfeito. fiz a minha viagem, comecei a compartilhar conteúdo, e eu imagino que é importante para as pessoas se apropriarem disso, porque assim, gente, não é todo mundo que pode, infelizmente. Exatamente. Infelizmente, É. infelizmente. E aí acho que vai do nosso papel aqui de conseguir levar isso à maior quantidade de pessoas, né? Eu acredito muito, acredito mesmo, do fundo do coração, que qualquer pessoa consegue se mudar de padrão de vida. Eu já te contei várias vezes a minha história mesmo. Pô, passei fome quando era menino. Tinha 4, 5 anos, meu pai quebrou, nós perdemos tudo, só não perdemos o apartamento que ele tinha, mas anos depois nós perdemos, porque tinha muita dívida, enfim. Uma das coisas que eu sempre ali, talvez seja a influência ali do meu pai, independente da situação que a gente esteja, meu, vamos sair de casa, vamos à luta, vamos trabalhar, mas sem se esquecer do amanhã, porque foi o que aconteceu com ele. Quando ele se esqueceu do amanhã, veio uma crise, ele quebrou e não tinha de onde tirar. Então, assim, foi uma situação complicada. Final de semana, nós íamos na casa dos nossos parentes comer. E não tinha. Era essa a situação. E durante a semana fazia o que dava e final de semana nós íamos na casa dos nossos parentes para comer. Mas esse exemplo que eu tenho de independente do momento, eu preciso pensar no amanhã, porque eu não sei, é o que nós vimos aqui da própria pandemia. Eu não sei quando virá. Eu não sei se virá uma nova onda como a gente está vendo agora, né, na Europa. Eu não sei se isso vai chegar aqui no Brasil de novo. Se eu não me planejo para o pior, quando o pior acontecer, quando ele chegar, pô, aí lascou de vez. Talvez essa forma do brasileiro pensar já muda tudo em relação ao dinheiro. E de novo, né, Fê? Isso eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Quando a gente olha lá até para os Estados Unidos, né, o americano ele não é muito de ostentar. Só que se você olha alguns polos, então, se eu pego Miami, se eu pego Atlanta, se eu pego Boston, se eu pego Califórnia, que são polos de latino, é onde mais se ostenta. Ou seja, vamos trazer isso para nós aqui, para o brasileiro. O brasileiro gosta de ostentar demais. Ah, estou ganhando X mil, já quero comprar um carro de Y. E às vezes a conta não fecha, né? Para quê? Né? Para quê? Para que você quer mostrar para o outro aquilo que você tem, né? E eu acho besteira. Mas
mas eu acho que isso seja uma mudança realmente de pensamento aí que não sei se vai acontecer tão cedo. É verdade. Eu senti bastante isso que você falou também na Europa, assim, que as pessoas lá não são de ostentar, e aqui a gente era super, né? E eu lembro, assim, de uma coisa que me marcou, foi quando eu fui trabalhar em Londres, né, 2 anos atrás, a gente teve um primeiro almoço de time, assim, para me apresentar e tudo mais, com todo mundo. E aí elas me perguntaram assim. Ah, estavam perguntando a minha vida, né? Elas perguntaram onde você estudou. Eu falei, estudei em escola particular, estudei na escola da minha mãe. Aí elas, você estudou em escola. Elas achavam que eu era multimilionária, assim. Muito. Estudou em escola particular, né? Porque, né, educação lá é outra coisa, né? A Aham, escola aham. pública existe, é muito boa. E todo mundo estuda em escola É pública. eficiente, né? É E todo eficiente. É. mundo vai para a escola pública, assim, não importa o quanto você tem, todo mundo vai. E aí, outra coisa que eu lembro que elas ficaram, né, as meninas que trabalhavam comigo ficaram chocadas, elas falaram assim, e na faculdade, assim, com que você trabalhou para pagar a faculdade? Eu falei, na verdade, eu só fui para estágio, quem pagava as minhas contas era minha mãe. Não, não. Eu me senti até meio, ai, que idiota. Eles lá, uma trabalhou numa loja, outra trabalhou no McDonald's, outra, sabe? E não tem É, essa coisa de, nossa, trabalhou no McDonald's, sabe? Que é essa coisa é, que a gente é. tem. E Uhum. eu senti essa diferença muito grande também, Talvez esse julgamento, né, Fê? esse julgamento. É, é o que eu falo, assim, pô, besteira. E digo assim, por essa experiência, né? Eu tenho certeza. Meu pai, quando quebrou, ele fez de tudo, assim, Aham. para conseguir, poxa, fez bico de um monte de coisa, ajudante de pedreiro, ajudante de vidraceiro, ele fez tudo, mas conseguiu se reerguer. E é a mesma coisa, por exemplo, né? Eu estava dando meu próprio exemplo lá quando eu fui para os Estados Unidos e passei a cortar grama. Por mais que lá seja normal, para o brasileiro isso não é normal. Se eu falar, pô, eu cheguei lá e não desmerecendo essas profissões, pelo amor de Deus, né? Mas, pô, cheguei lá e eu era como é que fala? Fazer a limpeza da universidade. Os caras falam, cara, eu não me sujeitaria a isso. Pô, besteira, aprendi pra caramba fazendo isso, pra caramba. Ser uma pessoa melhor, a fazer o melhor para o espaço ali onde eu estava limpando. Então, mas, de novo, é justamente isso. Lá você não vê esse julgamento. Agora aqui, não. Infelizmente, tem muito disso, né? É sempre aquela famosa vida de Instagram, né? É. A pessoa só posta coisa boa, só as melhores roupas, tá sempre sorrindo. E pô, será que a vida real, né, do brasileiro é isso? Nossa, não, vida real do Fê, brasileiro. se nós pegarmos o salário médio do brasileiro ano passado, cara, assim, é o que a gente falou, cara, nós temos certo privilégio com toda certeza. Pô, foi R$ 1.300, entende? Então, é duro, né? Mas, enfim, aí a gente entraria em várias outras discussões aqui, né? Mas é complicado, né? Até pela desigualdade que a gente tem, né, que é enorme. Então, a gente dessa classe, dessa bolha onde a gente vive, acaba olhando com julgamento, né, com desdém. É, Tipo, eu não vou ser atendente de loja. É isso que às vezes isso, acontece. E viu uma é. coisa legal, que acho que tem a ver um pouco com o que você está me falando agora, que você me contou sobre a educação financeira das mulheres, né? Que assim, Perfeito. historicamente, muita coisa mudou, obviamente, né? Mas historicamente, quem cuidava das finanças de casa era o homem, né? O papel do Uhum. homem era ir trabalhar, era conseguir o dinheiro, enquanto o papel da mulher era o do cuidar, né? Cuidar da casa, cuidar da família, cuidar dos filhos e tudo mais. Óbvio que isso está mudando, mas eu ainda tenho a sensação de que o papel do marido dentro de uma família ainda está como de olhar as finanças. O que você sente Uhum. nisso? Você acha que as mulheres ainda têm que avançar um pouquinho mais e se apropriar um pouco mais disso? Não, sem dúvida, Fê. Eu acho assim, eu acho que esse é meu pensamento. A mulher, ela tem que ser o que ela quiser, sem essa questão de, eu, por ser o homem, eu tenho que... Não, para mim isso não existe. Eu, por exemplo, na minha casa, é sempre em conjunto. Assunto relacionado a dinheiro. Chama a minha mulher, olha, o que que você acha disso? Sim. É isso que a gente tem. O que que você acha? Acho isso, isso e isso. Então, beleza. Vamos fazer isso, isso e isso. É, mas
E aí, Fê, a gente vai entrar em uma série de fatores, mas eu acho que essa independência, ela ocasiona diversas outras coisas, e talvez assim, até situações muito chatas, que a gente vai entrar aqui, mas eu realmente acho que, até por conta de tudo que tem acontecido, né, nesses últimos anos, da busca realmente dessa independência da mulher, porque, pô, antigamente a mulher não podia trabalhar, é inimaginável hoje a gente pensar nisso, né? Não podia votar, gente. Votar. Pois é, então assim, são coisas que assim, na minha cabeça não faz sentido algum. Então eu acho que hoje ainda falta principalmente essa ponta financeira, de educação financeira de fato. Até porque, Fê, e aí é onde a parte triste da história que eu quero chegar, né? Até para alertar todo mundo que assistir. Hoje, nos relacionamentos, você tem muito relacionamento abusivo ainda, dos maridos infelizmente, baterem nas esposas e as esposas não falarem porque dependem financeiramente do esposo. Então, pô, é isso que eu não quero. Isso que eu não quero para a população das mulheres aqui. E em As todas as mulheres classes têm que... sociais, né? Não vamos achar que... Exatamente, em todas as classes sociais. A mulher, ela tem que ser independente. E essa independência, ela vai vir a partir do momento que ela entende sobre dinheiro. Hoje, você tem alguns Instagrams, putz, eu esqueci o nome dessa mulher fantástica também, ela faz um trabalho justamente de empreendedorismo para mulheres, A tá? Para Nath que tenha e Finanças? ganhe. Não, não é a Nath Finanças, é uma outra. Depois Caramba, você eu vê, a esqueci o gente nome dele. Eu coloca. vou buscar e eu coloco para você. E ela faz esse trabalho justamente de ajudar as mulheres a conquistarem a sua independência. De novo, eu acho que esse é um ponto super importante e que, como você mencionou, a gente vê essa trajetória. Talvez essa parte financeira falte não só para as mulheres, né? Falte para a nossa população como um todo, e como eu tinha mencionado, não à toa 70% tem dívida. Mas quando se fala de independência, aí eu diria que total sentido para as mulheres, independente da classe social. Tem esse agravante, né? Que a mulher acaba ficando Exato. dependente do Exato. homem e não Exato. consegue sair de relacionamentos abusivos mesmo, que é o que você Exato. falou. Eu tenho vou contar um caso aqui, um empresário de uma pessoa famosa aí que eu conversei, e, cara, a história da família dele, assim, é do pai agredir a mãe direto. E ele falou que ele, assim, não conseguia sentir amor pelo pai por conta disso. Só que foi justamente esse ponto da educação financeira que ele falou que faltava, porque a mãe era dependente do pai financeiramente. E aí ele falou, cara, chegou um momento que eu pedi para minha mãe ir embora de casa, porque não dava mais para ver aquela situação, né? Então, infelizmente, isso é mais comum do que a gente imagina. Por isso que eu falo, a gente não pode também culpar essas exceções desses youtubers aí que falam muita besteira, porque tem uma outra classe como a Nath Finanças, como a Nath Me Poupe, que fazem um trabalho excepcional. E cada vez mais a gente vê isso, mais mulheres vindo à tona, falando mais para esse público, e isso que tem que acontecer mesmo, para que elas tenham a independência e, puxa, se acontecer uma situação como essa, vai na delegacia, a primeira coisa, sabe, e acabou. E o cara tem que ser preso mesmo e ficar lá, passar o tempo que for na cadeia. Então, eu acho que toda essa transformação dentro dessa educação financeira também vai possibilitar a mulher a ser independente. Eu acho que é um ponto fundamental de tudo, não só no relacionamento, mas para a vida pessoal, né? Exatamente. Não à toa que no Brasil, acho que tem uma das maiores taxas de feminicídios do mundo. É aqui no Brasil. Pô, se a gente começa a puxar de onde vem isso, eu tenho certeza. Infelizmente, por conta dessa questão da dependência financeira. Infelizmente. E Vi, uma última pergunta. Assim, o papo tá super legal. Eu acho que a gente podia... Ficaria horas, né, Fê, falando. Você vê, gente, um consultor financeiro falando de causas sociais. Eu acho demais, sério. Mas o que eu ia te perguntar, bom, você fez essa mudança, né, de carreira de jogador de futebol para consultor financeiro. Se você pudesse dar assim algumas dicas para as pessoas que estão pensando em fazer, o que você falaria? Olha, eu diria que assim, né, talvez seja os três, na verdade. Planejamento. Não faça essa mudança sem entender quais são os seus custos mensais. Por quê, Fê? Você vai abrir mão da receita que você está recebendo. Vai parar de entrar dinheiro dentro do seu caixa. E vai sair para suas despesas. Infelizmente, a conta de luz, de água, não para de chegar, de gás, não para de chegar, né? Vão ter custos. Sente, comece a anotar. Eu acho que tudo vai partir desse princípio do orçamento doméstico. Faça o seu orçamento. Entenda para onde você está destinando o seu dinheiro. Porque é nesse momento que você vai entender qual é o seu custo mensal. E tem coisas, eu tenho certeza que tem coisas que você consegue se abdicar quando estiver fazendo
fazendo essa transição. Por exemplo, sai muito para restaurante, isso vai um dinheiro absurdo. Então, sente, faça esse orçamento doméstico, veja quais são essas contas, esses custos que a gente chama de fixos, né, que você tem, e se planeje para ter, se você acha que esse negócio vai demorar aí, eu prefiro, quando falando de um negócio, quanto maior o prazo que você tiver como reserva de emergência, melhor. Então, se planeje aí para 18, 24 meses para você não ter problema, porque durante esse tempo você, até como empreendedor, como empresário, independente da denominação, você vai conseguir ter um entendimento sobre esse seu negócio, se está evoluindo ou se não. Se não estiver evoluindo, você tem a segurança de que suas contas estarão pagas. E aí você pode se realocar no mercado de trabalho, dentro de uma empresa, o que é que seja. Então, se planeje, faça o seu orçamento. Primeira dica, faça o seu orçamento, descubra quais são os seus custos fixos. Depois, tem aí de 18 a 24 meses desses custos pagos. Segunda dica, veja qual vai ser o custo para você abrir esse negócio. E já coloque ele como sendo esse custo que você vai ter que arcar. Então, tudo vai partir desse planejamento. E um terceiro, Fê, assim, o que eu posso dizer, né, para as pessoas hoje, até nessa parte empresarial, esteja na internet, porque você consegue alcançar um público gigantesco. Você não tem barreiras, né, quanto ao público. Uma pessoa, por exemplo, eu tô aqui em São Paulo, eu posso fazer uma consultoria para uma pessoa do Japão, se eu quiser. Posso fazer uma assessoria para uma pessoa da China, se for o caso. Então, não tem essa barreira. E é o que dizem, né? Cada dia que passa, as pessoas sentem ainda mais essa necessidade de estarem na internet. Então, eu acho que diria planejamento na sua pessoa física, entendimento sobre os custos da pessoa jurídica e, quando abrir esse seu negócio, vá para a internet. Aprenda a vender pela internet, né? Exato. E se o pessoal quiser ter uma consultoria com você ou com a Squad, eu acho que é legal a gente deixar aqui na descrição depois, né, Vi? Com certeza, Como é que eles entram em contato contigo ou com o pessoal aí? Como é que faz? Maravilha. Bom, acho que pelo meu e-mail, simples, victor.gouveia@squadcapital.com.br, ou pelo meu WhatsApp, posso deixar aqui também, Fê, para você, que a Tá. gente coloca na descrição. Isso. Vai ser, olha, gente, eu super recomendo, de verdade. Eu acho que te dá uma clareza muito grande, um planejamento de futuro. Eu acho que é super legal fazer isso, Vi. Olha, eu não tenho como Legal. agradecer. Achei o papo super bacana, assim. Achei muito legal, viu? Obrigada pela sua Obrigado. Eu que participação. agradeço. Ai, Estou que sempre à bom. disposição aí, viu, Fê? Que bom, gente. Então tá bom. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm alguma pergunta para o Vitor. E a gente vai mantendo esse papo e não esquece de se inscrever no canal. Beijo, gente. Tchau. Tchau, Vi.